Vamos ver se você me responde essa. Em que momento amar virou sinônimo de se machucar? Hoje eu quero falar com você que já se decepcionou num relacionamento. É, Sabrina, basicamente só o planeta inteiro. Tá, então não vamos incluir os recém-nascidos na estatística. Mas agora é sério, tá? Você acreditou que daria certo, investiu de várias formas, seja com tempo, com dinheiro, enfim. Você sonhou e em algum momento precisou lidar com o fim que chegou, e às vezes depois de poucos anos ou depois de décadas. E quando isso acontece, não é só o relacionamento em si que acaba. Às vezes uma parte da gente fica machucada, né? Porque depois de certa fase da vida, não dói só perder um relacionamento. Dói perceber o quanto você se abandonou tentando manter essa união. E isso machuca muito. E se você tem mais de 40 anos, provavelmente viveu um casamento longo e talvez tenha sido intenso ou emocionalmente desgastante. Então essa conversa é para você. E, infelizmente, muitas mulheres passaram ou ainda passam por relacionamentos marcados por abusos psicológicos, especialmente com parceiros com traços de personalidade narcisista. E isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina hoje em dia. Sabe aquela manipulação, a desvalorização constante, o gaslighting, o silêncio punitivo? Poxa, quanto tempo eu passei por essas. E tudo isso vai minando a autoestima aos poucos, quase sem a gente perceber. E quando o casamento acaba, não acaba só a relação, fica a confusão das certezas, daqueles sonhos, das emoções, a culpa, a sensação de fracasso e aquela pergunta cruel, né? O que eu fiz de errado? Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Isso não define quem você é. Agora eu preciso muito da tua atenção aqui, hein? Apesar dessas experiências dolorosas, nós não podemos generalizar, porque nem todos os homens são iguais, não são abusivos, nem todo casamento está fadado ao fracasso e nem toda história de amor termina em dor. Quando a gente sai muito ferido, fácil isso acontecer, né? É natural a gente ficar com essa armadura. A gente cria uma armadura e fica brigada com o universo masculino, com o casamento, com a ideia de amar de novo. Mas olha que curioso, viver nesse estado de defesa permanente também nos machuca e mais. Manter essa raiva, a desconfiança e a amargura como padrão fere diretamente a nossa autoimagem, porque a gente começa a se ver como alguém quebrada, difícil, azarada no amor, essas coisas. E essa energia, bom, ela repele bons relacionamentos, repele novas possibilidades, repele inclusive a leveza da tua imagem, porque você adota uma postura de autodefesa, está sempre na defensiva e também qualquer outro relacionamento acaba sendo afetado pelo peso disso que passou, mas não foi curado. E mais do que isso, interromper a vida no campo afetivo por medo ou por dor é como dizer para você mesma que você não merece mais amor, mas você merece, sempre mereceu. E a experiência pode ter sido amarga, sim, mas ela não precisa ser uma sentença. E o caminho é tratar essas feridas, cuidar da autoestima que foi rompida nesse processo. Mas como? Fácil, buscando especialmente fazer terapia, tendo apoio emocional especializado e investindo no teu autoconhecimento, porque curar não é esquecer, curar é integrar a experiência sem deixar que ela controle o teu futuro. E aqui entra outra coisa muito importante, que é o resgate da tua feminilidade, da tua essência feminina. Ser feminina não é ser fraca, é ter sensibilidade, intuição, acolhimento,
presença, amor próprio. Quando você se reconecta com isso, você volta para casa, para o teu corpo, para a tua verdade. E você não precisa endurecer para sobreviver. Você precisa se fortalecer, sim, emocionalmente, mas sem perder a delicadeza. Então, se você viveu uma decepção, não transforme isso no fim da tua história. Transforme em consciência, em amadurecimento e em amor próprio. A vida não termina depois de um casamento interrompido. Ela pode, inclusive, começar de forma muito mais verdadeira. É uma nova etapa. Mulheres, não generalizem os homens. Homens, por favor, não generalizem as mulheres. Em todos os casos, foi difícil para os dois lados. E o ponto é que agora você está num momento diferente da tua vida, precisa se desconstruir dessa dor e se redescobrir. Isso é um processo que começa com o primeiro passo. E depois que você começar essa jornada, quando você estiver pronta, você, cavalheiro, estiver pronto, a pessoa certa vai aparecer. Mas primeiro se cure, se trate bem e com carinho. Afinal de contas, para saber o tipo de amor que você quer receber e tem condições de dar, você tem que estabelecer os parâmetros. E como vai se fazer isso sem se curar? Não é? Está disposta a receber migalhas por carência? Alimentada por essa dor dessa experiência não resolvida? Pensa sobre isso. Se essa mensagem falou com você, fica aqui comigo, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso aqui e deixe teu like, não vai dar nada. Até a próxima.